Estamos começando mais um Poder do Salto. E estamos hoje com uma mulher empresária, linda, maravilhosa, que vocês vão já olhar para ela, para essa moça. E hoje nós vamos falar sobre começar do absoluto zero, né? Porque ela fez isso na jornada dela, na história dela, com a loja dela, e ela vai contar para vocês como foi esse processo. Então, Ingrid, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Raíssa, muito obrigada pelo convite. Assim, podcast é um conteúdo que eu consumo muito, eu falei pro pessoal do Story, inclusive, eu consumo muito, escuto podcast de todo tipo, e eu sempre tive vontade de participar, porque, enfim, é um conteúdo que eu gosto bastante. E eu tô muito agradecida, muito feliz de estar aqui, o nosso papo é sempre muito legal, muito leve. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a Lena, sobre essa trajetória. Ai, que bom, fico muito feliz de te receber, é uma honra. Eu já gosto muito de conversar com ela, gente, assim, ela é maravilhosa. A gente já tem esse histórico. É. Agora me conta, Ingrid, quem é a Ingrid por trás da empresária? Como nasceu esse amor pela moda e pelo universo das marcas? Me conte. E é isso, tem aquela pergunta sempre difícil, né, de responder. Mas a Ingrid é uma mulher casada de 32 anos. Não aguento. Calma, bugou. De 32 anos. O empreendedorismo, ele surge aí na minha vida desde muito nova, né? Eu sou filha de pai e mãe que tiveram empresa por muitos anos. A gente trabalhou aí no varejo por muitos anos. Então, eu cresci atrás de um balcão de farmácia. Por esse motivo, a minha formação é farmácia. Todo mundo pasme, mas esta é a minha formação. Então, essa parte aí do varejo, do empreendedorismo, surgiu mesmo dessa veia que eu já tinha ali na minha família e dessa vivência. A minha avó também teve empreendimento muito cedo, as minhas tias. Então, eu sempre cresci entendendo que esse era um caminho. Por mais que eu lutasse ou entendesse, não quero trabalhar com gente, não quero trabalhar com público, não quero trabalhar com venda, mas essa sempre foi a minha tendência, digamos assim, né? Aquilo que eu tenho mais afinidade de trabalhar. Não tinha como fugir muito disso. Não tinha como fugir muito disso, porque é a veia da família. Então, me formei em farmácia, nunca trabalhei assim diretamente na área. E aos poucos aí a vida foi se encaminhando para que eu atuasse nesse ramo do empreendedorismo. E eu já tinha trabalhado em outro ramo, já tinha empreendido em outro ramo, mas o varejo, né, a venda veio ali sempre assim, no meu mais ouvido, forte, né? no meu ouvido, oi, tô aqui, e é isso, não tem pra onde correr. Mas é basicamente isso. A Lena Choice tem alma, tem intenção, e o que despertou em você esse desejo de criar algo tão alinhado com quem você é? Então, a Lena, ela surge de algo assim, de um desejo muito escondidinho ali. Eu gosto de moda, eu gosto muito de moda, e principalmente de calçado, né? Quem não viveu aí os anos 90, do tamanco da Carla Pérez, da Melissa. Então, assim, o calçado sempre foi algo que me chamou a atenção, sempre me prendeu a atenção. Eu tava até comentando esses dias com meu esposo, que eu falava assim, qualquer pessoa que a gente tinha pra presentear, eu sempre pensava, vou dar um calçado. Vou dar uma rasteira, vou dar alguma coisa assim, uma rasteirinha, uma sandalinha. Então, assim, eu sempre gostei, é algo que sempre me despertou interesse. E quando surgiu a oportunidade de empreender, eu falei, é isso, é a minha chance de criar, de dar forma para algo que eu gosto muito de fazer. Então, a Lena vem mesmo desse desejo de visualizar ali o meu sonho tomando forma. Muito bom. Muita gente, quando quer empreender, ela acaba esquecendo dessa construção da marca, né? Assim, tem muita gente que começa pela necessidade, Sim. né? E não que esteja errado. A necessidade nos impulsiona para sermos resolutivos, né? Para resolver. Você começou a Lena Choice do absoluto zero. O que foi mais desafiador nesse começo? Eu acho que nesse começo, óbvio que nem todo, assim, com a grande maioria dos microempreendedores, né? Porque, assim, a Lena só tem 1 ano de existência. Eu ia falar 2, mas é 1 ano de existência. Já vai fazer 2 anos no ano que vem. E não parece, pra gente estar acompanhando aqui. Então, todo mundo fala, pra mim também. É 1 ano, assim, é quase um parto. Mais ou menos, eu sempre falo que esse negócio é quase um parto. Então, assim, tudo foi construído, eu fui construído realmente tudo desde a base. Então, é pouco tempo, muitas coisas já aconteceram, é sempre uma caixinha de surpresas.
Então, assim, a importância de construir desde a base, de fazer mesmo aquele alicerce, Sim. é de você colocar a sua identidade naquilo, é de você dar o tom, de você dizer, não, é assim que as coisas vão funcionar, é desse jeito que eu quero me comunicar, então é mais ou menos isso. Eu acredito que quando você faz esse tipo de construção dessa base, observando cada ponto, como ligar cada ponto, Sim. eu acredito que no meio do processo, algumas pessoas, você acaba ouvindo algumas coisas de algumas pessoas. E o quão é importante ter essa base muito sólida, porque senão você se distrai e acaba Sim. levando o teu negócio pela opinião de uma amiga, de uma prima, de alguns... Até de um cliente também. Até de um cliente, perfeito. Aconteceu isso com você? Aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Assim, as pessoas que vêm de fora, a Lena, percebem que tem muito de mim, tem muito da Ingrid. Tanto que hoje em dia, pra muita gente, eu não sou mais Ingrid, eu sou Lena. Apesar das pessoas não saberem, meu nome não é Lena. O Lena vem aí de uma homenagem que eu fiz pra minha sobrinha, a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha da família. Já vi ela nos stories. Ela já nasceu, querida, com o empreendedorismo, o empreendimento no nome dela. Ela não tem opção também. Então, assim, muita gente vê a Lena, vê a loja, vê o negócio montado e vê muito disso em mim, na forma como como a loja, como a marca se comunica. Então, é importante você não ouvir os ruídos externos. Porque, às vezes, tem pessoas que vêm falar, mas você tinha que ter tal coisa na sua loja para dar certo. Não tenho. Tenho que ter o que eu acho que tem que ter. E aí, se eu tiver errada, eu vou entender mais lá na frente. Mas, assim, até o momento... Isso, exatamente. Né? Eu já... É óbvio que eu, até hoje, erro muito, falho muito, quebro a cara. A gente faz escolhas erradas. Mas é aquela história do eu errei tentando acertar. Sim. Então, é sempre você tem que ter constância ali nas suas escolhas. Tem que ter consciência do que você está escolhendo e não escutar realmente os ruídos externos. Você tem que projetar na sua marca aquilo que você quer passar para as pessoas, ponto. Então, se as pessoas chegarem para mim, Ingrid, hoje você tem que começar a vender bota de cano alto amarela na tua loja. Eu não vou fazer isso, porque isso não conversa com o meu público, não conversa com a minha cliente. E eu já sei exatamente o que as pessoas procuram, que elas esperam ver de mim. Então, é realmente silenciar os ruídos ali, silenciar e filtrar, entender aquilo que vem como uma sugestão, como um toque, como uma dica, e aquilo que vem disfarçado de, eu acho que eu faria melhor do que você está fazendo. Sim. Então, você tem que realmente ter esse filtro. Eu quero até fazer uma observação em relação a isso, que algumas pessoas que podem estar nos assistindo podem ver isso como arrogância, podem ver isso como prepotência, Sim. podem ver isso como, ela acha que ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Ela comprou a verdade, passou um cartão de crédito. Isso. Né? Algumas pessoas podem ter essa percepção, mas, gente, é muito importante ter essa identidade, ter um chão para você pisar com muita clareza do que você está fazendo. E, óbvio, erro vai acontecer, tanto você ouvindo quem tá de fora, quanto você não ouvindo quem tá de fora, vai acontecer, né? Infelizmente, eu queria ser esse alecrim dourado que não tem erros. Que nunca erra. Seria muito legal, entendeu? Eu acho que eu seria um pouco prepotente, mas Deus sabe o que fez. Não deu asa, né? Não deu asa. Então, assim, mas é importante você ter essa percepção do que você está fazendo, do que você está construindo, porque senão, imagina, o teu negócio ia ficar moldado a retalhos de opiniões de várias pessoas. Ia ficar um pouquinho de outro, um pouquinho de um pouquinho de... né? Exatamente. E aí ia ser aquele grande caos, aquela grande confusão, em que as pessoas olham de fora e realmente não te enxergam. Hoje em dia, eu percebo, na conversa com o cliente ali, que vem até a loja, ou a pessoa que fala com a gente no Instagram, no WhatsApp, eu sempre percebo a identificação. E é muito legal isso, porque quando a gente coloca uma marca no mundo, a gente não imagina que as pessoas vão se identificar com coisas simples. Eu gostei da blusa que tu tá usando, eu gostei da forma como você falou, eu gostei... do teu posicionamento. Do teu posicionamento, de como você se comportou, daquilo que você falou. A tua alegria, ou a forma como você tá passando ali, não é só vender, mas você tá ali se comunicando. E eu tento sempre realmente ter essa conexão com as clientes, ter a conexão com aquela pessoa que acompanha a gente ali na rotina mesmo do dia a dia. Essa identidade, ela é importante porque eu lembro que tinha uma loja X em uma outra cidade onde eu morei, né? Foi na cidade de São Mateus. Eu morei lá 4 anos, durante 4 anos. E tinha uma loja que ela era muito focada em roupas corporativas. Era muito aquele estilo corporativo. Então, era macacão, era vestido, era blazer,
assim, era cara de corporativo mesmo, Sim. né? E aí eu lembro que sempre que eu ia ter uma reunião importante, sempre que eu ia ter um evento, só me vinha ela na cabeça. Sim. Então, a identidade, ela é importante porque isso educa, informa e conduz o comportamento do teu consumidor. Sim, como ele vai te Ele ver, o atrai, né? posicionamento. Então, eles se posicionaram, eles nicharam o negócio, nicharam a marca. E é Sim. isso, não tinha como eles, corporativos, venderem vestido de festa ou coisa do tipo. Ou Sim. coisas com paetê, brilho, enfim. E essa é a importância realmente de você nichar o seu negócio, você desenvolver. Essas foram ferramentas que eu aprendi, inclusive, muito em curso com o professor Fernando, né? A gente já fez cursos com o Fernando. Fernando Coelho. E o Fernando Coelho, exatamente. E ele é riquíssimo nisso, e ele é um gênio, master nisso, né? Assim, na verdade, eu ouvi ele o dia inteiro, O dia né? inteiro, você não se cansa de escutar o que ele tem pra falar. Então, assim, são coisas que eu mesmo ali ainda, sem loja aberta, sem ter muito ideia ainda de forma, né, visualizar o meu negócio, mas foram coisas que eu busquei ter desde a base. Então, você tem que desenhar a pessoa para quem você quer vender. Você tem que entender quem é o seu cliente. Você tem que formar a persona, né, que a gente chama, Sim. e conversar com essa persona. Então, hoje em dia, quando eu vou montar uma coleção, quando eu vou fazer um pedido, vou comprar, vou trazer alguma coisa para dentro da loja, eu sempre penso com quem isso aqui vai comunicar. Com qual cliente isso aqui vai comunicar? Faz sentido para mim? Faz sentido para minha loja? E é nisso que a gente volta no que a gente estava falando antes, de é a toda poderosa, que entende tudo, que não erra, que não escuta ninguém. Não é nesse sentido. É no sentido de você ter muito bem alinhado e desenhado os processos dentro do seu negócio, saber desde a compra, desde o desenvolvimento de um produto, porque eu também trabalho com desenvolvimento de produto, entender como é que aquilo vai comunicar. Se aquilo não vai fugir muito do seu negócio, se não vai fugir muito da sua marca, se as pessoas vão olhar e fazer, isso aí não tem cara de Lena, isso aí não tem cara desse negócio. Então, é você ter isso muito bem desenhado, posicionado para você, para que realmente não faça sentido quando alguém queira opinar sem necessidade. Excelente. Lena. Olha, eu falei, eu disse. Acontece sempre. Ingrid. Sim. Deixa eu focar. Mas quando falam Lena, eu já respondo, oi. Oi. Opa, chamou? Opa, tô aqui. Pronto. Ingrid, o que você diria para uma mulher que está empreendendo e que ela tem uma sensibilidade muito grande, uma conexão muito grande com algumas pessoas que estão em volta dela ali e que trazem muito fortemente essa opinião de cada um, né? Para ela não se distrair do que ela quer. Qual que é o principal conselho que você traz para que ela tenha esse posicionamento, saiba se posicionar, saiba barrar, limitar a opinião do outro na vida e no negócio dela? Primeiro conselho, faça terapia. Vai precisar. Para qualquer empreendedora você precisa fazer terapia. Tô brincando. Não, é necessário, não é brincadeira, é sério. Não, eu acho que você precisa se entender enquanto pessoa. Pronto. Não existe mais, a partir do momento que você começa a empreender, não existe mais a Ingrid, a pessoa, a mulher empreendedora e outra coisa, você vai levar a sua marca para onde você for. Sim. E você vai levar isso estampado na testa, na camisa, você tem que realmente vestir a camisa da sua marca. Esse é o primeiro ponto. Você tem que entender que aquela ali é a sua vida a partir de agora e que a sua marca é você e que você precisa agarrar ali com unhas e dentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente fazer o filtro, né? Como a gente já falou. E existem realmente pessoas nessa jornada que, por mais que elas sejam pessoas que estão de fora, mas elas são pessoas ajudadoras. Eu tenho muita ajuda do meu esposo. Por mais que não seja um mundo, óbvio que homem nenhum quer ficar tricotando sobre calçado, sobre moda, sobre brilho, mas eu percebo o companheirismo dele em sempre me escutar. Então, você tem que filtrar as pessoas que elas estão te escutando, apesar de não terem domínio sobre o que você está falando. Então, se você escolheu montar uma loja de roupas, se você escolheu empreender na área do cosmético ou oferecer algum serviço, você precisa se cercar, sim, de pessoas que vão ser a sua rede de apoio, porque, sim, gente, criar uma loja eu acho que deve ser assemelhado à maternidade. Não sou mãe, mas eu acho que deve ser quase a mesma coisa. Por muitas vezes é um caminho solitário. Porque você tá ali, você não sabe como conversar, ou às vezes trocar alguma ideia. Então, é necessário que você se cerque dessas pessoas. Fazendo esse filtro, você consegue entender, aquela minha tia que, sei lá, vai se meter e falar porque tá falando.
filtrou, não faz sentido. Agora, as pessoas, um amigo, uma amiga, um parceiro de profissão, uma pessoa que você conheceu na faculdade, uma pessoa que já trabalhou com você em outra situação, se essa pessoa, ela consegue te entender, você consegue sentir conforto para conversar com ela, é extremamente importante. Você precisa ter rede de apoio para empreender. É necessário, é muito necessário. Isso é muito importante. Gente, eu vou até acrescentar um pouco mais aqui a tua fala. Sim. Eu vou fingir que o podcast é meu. Tá tudo certo. Eu quero só pontuar a importância do que você trouxe. Sim. Porque, assim, é muito fácil você se distrair quando você não está, como você falou, bem posicionada, com tudo organizado, os processos bem definidos, Sim. né? Teve ali as tuas estratégias no começo, Sim. teve os momentos de dor, Uhum. né? Que a gente, nessa construção, a gente tem os momentos que, como você falou, é solitário. Sim. Então, assim, cuidado realmente com quem você escuta, porque dependendo do nível de conexão emocional que você tem com essa pessoa, às vezes você quer ouvir e trazer pro seu negócio só pro outro não se sentir mal. Aceitar não vou deixar ninguém desconfortável. E dependendo de quem é a pessoa, se ela for muito, muito incisiva, ela ainda vai te ligar no dia seguinte e falar, e aí, tu implementou o que eu te falei? Sim. É exatamente isso. Tem gente que faz isso. Então, assim, você precisa estar bem posicionado aí, porque senão você meio que faz do teu negócio cheio de opiniões. Um barco perdido aí, que vai se perdido. levando em qualquer onda, em qualquer evento que E vai venha, ficar mais ou sem menos isso. identidade. Sem identidade. Então, assim, desde o começo, como eu falei, a Lena, ela nasceu oficialmente de loja aberta, de portas abertas, em março de 2024, março do ano passado. Mas antes disso, houve todo um trabalho. Eu comecei no ano anterior, então foi assim, qual é a cor, qual é a ideia que eu quero passar, como é que eu quero me comunicar. Então, assim, eu comecei a trabalhar as redes sociais, que é o meu forte, eu tenho expertise para isso, e comecei inclusive, me especializar nisso e entender mais como é que funcionava ali essa questão do marketing digital, do tráfego, me inteirar mesmo e tomar ali as rédeas até dessa parte. Não é só escolher o calçado que eu vou comprar, mas eu escolhi mesmo criar desde do zero, do absoluto zero. Então, antes da loja abrir, teve todo um trabalho. Teve um trabalho de comunicar, de me posicionar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar o Instagram ali próximo às festas de fim de ano, e eu falei, como é que eu vou usar essa oportunidade para que as pessoas já conheçam a Lena, apesar de eu não ter um calçado no meu estoque, de não ter nada. Mas é porque não é o produto em si, é o negócio, é a marca. Isso é lindo. Então, eu tive, se as pessoas tiverem o interesse de rolar até o fim lá do feed da Lena, vocês vão ver que tem vídeo ali falando, Já gerava um desejo, porque eu acompanhei. Exatamente, para as pessoas entenderem o que era, o que a gente queria comunicar. Então, eu não podia perder a oportunidade desse engajamento das festas de fim de ano para falar sobre a minha marca. Então, mesmo não tendo um calçado dentro do estoque, as pessoas já conheciam a Lena. Então, eu já trabalhei desde dessa base mesmo. Isso é o poder da decisão. Você já estava muito bem decidida, já tinha tudo muito bem organizado. Sim. Qual foi a sua maior certeza quando você decidiu empreender e qual foi a sua maior dúvida? A minha maior certeza era que ia dar certo. Desculpa. Ia dar certo. De qualquer jeito ia dar certo. Podia não ser a minha expectativa maior, aliada, mas eu sabia que ia dar certo porque eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Sim. E tinha muita alma, e até hoje tem muita alma, muita verdade em tudo o que eu faço. Sim. E a minha maior dúvida, sendo bem prática e honesta, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Então, saiba que se você decidiu empreender, você tem que dormir sabendo que você tem conta para pagar no dia seguinte. Então, até hoje, o meu maior medo e a minha maior dúvida é não ter dinheiro para pagar minhas contas. É mais ou menos isso, porque na vida real, digamos assim, você pode idealizar várias coisas, você pode, sim, sonhar, sua cabeça vai muito alto, mas os seus pés é que mantém o seu negócio funcionando. Porque no final do mês tem aluguel, tem luz, tem fornecedor, tem funcionário, né? Então, são várias responsabilidades. E esse sempre foi o meu medo, de não honrar os meus compromissos, de fato, decepcionar as pessoas. E você tem que lidar com isso. Tem que lidar que em algum momento você vai decepcionar alguém e que você vai ter que dormir, sim,
sabendo que tem conta pra pagar no dia seguinte. Você tem que dormir sabendo que você tá devendo. É mais ou menos isso. Essa parte é importante falar, porque essa responsabilidade, a gente brinca aqui de vez em quando, gente, mas a responsabilidade, ela é algo que pesa, mas que você tem que ir sabendo que vai ter que lidar, né? Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que queria empreender, tava com aquele sonho, mas só queria isso, tivesse certeza que ia dar tudo certo. Que ia dar tudo certo, mas não... Então... Alice, vamos acordar. É mais ou menos isso. Tem que ter aquela parte a parte chata que a gente, né, às vezes chama, porque é necessário. O que significa para você ter uma marca com alma? Como você explica isso? É mais assim... Ter uma marca com alma, primeiro, é você colocar aquilo que é muito importante pra você, que tem valor pra você, na mão de outra pessoa. De várias pessoas, escalar isso. E ao mesmo tempo que você se sente muito feliz vendo as pessoas consumindo e se agradando daquilo que você tem pra mostrar, bate aquela incerteza, será que vai agradar todo mundo? Mas é isto, é trabalhar com incerteza. Mas construir uma marca com alma, com propósito, é saber que você não tá fazendo aquilo dali de qualquer jeito. Você tá fazendo para impactar outras pessoas, para que outras mulheres se sintam, de certa forma, motivadas por aquilo que você tá fazendo, que sirva de espelho. E em tudo que eu procuro fazer é ser intencional, né? Ser intencional, saber como você vai falar, o que você vai querer passar ali para as pessoas. Eu acho que esse é a principal ponto, né? De você fazer aquilo não só pelo... Óbvio que é pelo dinheiro, gente. Ninguém faz nada de graça. Essa parte, assim, mas não é... Dinheiro é importante. Mas não é assim, apesar do dinheiro, mas você ter satisfação naquilo que você faz, ser feliz, ter liberdade, é mais ou menos isso. Quem são as mulheres que se conectam com a tua marca? Hoje, as minhas clientes. E é um ponto até muito importante, porque em toda essa trajetória... voltando aos ruídos externos, todo mundo sempre me falava, você tem que contratar influenciadora. Só vai dar certo se tu contratar influenciadora tal. E, gente, não tenho nenhuma reserva em relação ao trabalho do influenciador. O marketing de influência, hoje, principalmente no nosso país, é top 1 aí. Muita gente ganha-se muito dinheiro. Óbvio que tem muitos influenciadores seríssimos, competentíssimos, responsáveis. Mas, às vezes, muitas empreendedoras menores ficam temerosas de colocar um negócio e dizer, poxa, mas eu não tenho dinheiro para contratar a influenciadora X, que vai ter uma entrega 100%. Então, todo mundo só me dizia que só ia funcionar se fosse assim. E eu falei, não é assim. Então, desde o começo, eu sempre procurei ser a pessoa, a cara do meu negócio. Que as pessoas associassem isso a mim. E... essa sempre foi a minha resistência de chamar alguém, de ter alguém ali como a imagem do meu negócio. E hoje em dia, eu percebo que as pessoas que eu mais impacto são as minhas clientes, porque elas se veem no que eu falo, no que eu faço e na forma como eu posiciono a marca. Então, já pensou se eu trouxesse uma outra pessoa? Elas, obviamente, alguém iria se conectar. A gente sempre se conecta com alguém. Sim. Mas não ia ser a essência. Talvez não ia ficar, né? Ou seria algo ali mais de uma onda surfada e pronto. Então, hoje em dia, as pessoas mais impactadas por isso são as minhas clientes. Então, é muito satisfatório para mim ver uma cliente que comprou uma vez e voltou. Ou uma cliente que passa lá na loja só para conversar ou bater papo. Eu adoro, eu não tenho problema nenhum. Às vezes, no WhatsApp, a gente sempre tenta ter esse atendimento mais personalizado, né? Humanizado, como fala-se muito hoje em dia. Então, são elas são as maiores. Você acredita que toda marca tem que ter um porquê? Sim, toda marca tem que ter um porquê. Seja ela, se ela tenha 50 anos, 100 anos, e a gente vê o maior exemplo disso de marcas que a gente tinha de muito renome no mercado e que se perderam. Que não souberam acompanhar, que não souberam se reposicionar, né? Muito fala-se sobre brand, sobre posicionamento, mas é muito difícil para quem já está há muito tempo se manter. Tem uma história que rola muito, principalmente com o pessoal do varejo, sobre o varejo físico vai morrer. O varejo físico está morrendo, vai acabar. Eu acho que o varejo físico... Eu escutei, inclusive, esses dias o Alexandre Birman, que é o CEO do Grupo Arezzo, falando isso. Falando que o varejo sem alma, sem cheiro, sem experiência, sem atendimento, esse sim vai morrer.
Porque o digital, ele tá entregando muito isso, mas o varejo, que entrega experiência, que entrega atendimento, que entrega personalidade, que entrega olhar para o outro com alma, vendo um ser humano, não só um cliente, não só o dinheiro, esse sim não vai morrer. Porque você entra, hoje em dia, realmente, o maior volume que a gente tem é no digital, é no online. A maior parte das nossas vendas é no online. Mas quando a cliente vê tomar forma, quando ela chega lá na loja, quando ela me conhece, ou ela conhece a minha funcionária, se conecta com a gente, ela percebe, é aquilo mesmo que eu já imaginava. Então, você realmente precisa fazer as coisas com alma, para que se você quer que aquilo, com propósito, para que se você quer que isso perdure, que isso mantenha ao longo aí dos anos. E, inclusive, eu acredito muito que a internet tem o sucesso que tem porque ela conecta. Sim. Ela faz o isso, básico. Isso já diz muito, Exatamente. né? Nasceu para conectar pessoas que estão Exatamente. mais distantes. É basicamente isso. Então, tanto que até os textos, vamos humanizar o atendimento Sim. e tudo, porque realmente esse tato, esse sentir do outro ser humano vai mexer sempre, não tem como, né? Eu estava no último evento que eu fiz, o Entre Vinhos e Negócios, e a gente levantou essa pauta lá, né? Conversamos sobre o evento e tudo. E teve uma pessoa de Barreirinhas que me disse assim, isso aqui é tão legal, sabe? Essa presença aqui. Sim, a conexão, nossa, né? é muito De gente, de ser isso. humano. E aí eu até falei pra ela assim, eu disse, olha, fazer evento é um negócio muito, muito incrível, porque o primeiro fator de objeção mais forte, quebrado, de talvez você decidir comprar ou não de alguém, é a confiabilidade. Você não compra de quem você não confia. Exatamente. E esse olho no olho faz com que você, poxa, me senti à vontade com você. Sim. Né? E aí você já quebra essa objeção ali de cara. Exatamente. Nos eventos. Então, condiz muito com isso que a gente tá falando sobre a Sim. internet. Agora, eu tenho uma pergunta mais profunda. Ai, meu Deus, vamos lá. De que forma empreender transformou você? Em tudo, em absolutamente tudo. Mas eu acho que especialmente, pode parecer até meio clichê, mas a resiliência. É você entender que não vai ser na primeira crise que você vai desistir. Você pode até desistir, mas é você ver que existem desafios que são muito pesados, que são muito complicados, mas que você sempre vai achar um jeito, você sempre vai ter como solucionar. Então, eu acho que o empreendedorismo que ele mais transformou em mim, na Ingrid como pessoa, é isso, é ser muito resiliente, é trazer mesmo essa força, é trazer a coragem e também entender quando você não tá bem, respeitar o seu tempo. Mas a primordial coisa foi que o empreendedorismo me transformou numa pessoa corajosa. Eu era muito covarde. E hoje em dia eu sou cara de pau e corajosa. Né? Eu posso até ficar com medo, tremer na base ali, mas eu vou e faço. É mais ou menos isso. Essa é a principal coisa. Muito bom. Que conselho você daria para mulheres que querem começar, mas se sentem pequenas, sem recursos ou sem clareza? Comece com o que você tem, nas condições que você tem, e não idealize, você não espere o cenário ideal para começar. Não espere a condição ideal, as condições físicas, emocionais, financeiras. Não espere a condição ideal para começar. Se você tem dentro do seu coração o sonho de empreender, de construir algo que é seu, que tem a sua identidade, que tem a sua força ali naquele negócio, comece. Se você pode começar na sala de casa, faça. Se você pode começar levando uma malinha de acessórios para vender no seu trabalho, faça. Apenas comece. Porque quando a gente começa, a intenção de você fazer algo, de você criar algo, move, eu não sei, se você acredita em Deus, move os céus, no que você acredita, as coisas se movem para que aconteça. Sim. E entender que você não pode desistir no primeiro desafio. Eu falo isso, mas falando para mim. Porque eu sempre verbalizo isso, mas sempre me lembrando, para que eu realmente não tenha necessidade de desistir. E se você só tem R$100, você só tem R$300, você só tem, sei lá, R$1.000, R$30.000. Com o que você tiver, comece. Faça. Faça, não precisa ser perfeito, não precisa ser o igual ao do vizinho, não precisa você se comparar. Vai ser o seu, e vai ser lindo, e vai ser perfeito.
Perfeito. Perfeito. É isso. Ingrid, eu tenho mais uma pergunta profunda. Ai, vamos lá, tá tudo bem. Aí eu fiz uma que não era tão profunda, que é pra equilibrar as coisas. Mas ela me preparou. Vamos lá. Você acredita que uma marca pode curar feridas da criadora dela? Pode. Pode muito. Pode muito. Pode muito. A Lena cura várias feridas minhas diariamente. Diariamente. Como eu já falei, a resiliência, de me ser uma pessoa mais corajosa, mais consistente também, né? Porque ainda tenho esse problema, sempre muito procrastinadora. Mas eu estou tratando isso, então a Lena me faz fazer. É um motivo que eu tenho para levantar todos os dias e lutar, e ser criativa e ser produtiva. E cura também as feridas ali daquela Ingrid na minha infância, ou por algum motivo de falta de autoestima, né? Porque às vezes criança projeta coisas ali que ela escuta ou que ela vê e acaba, né? Quando a gente é criança, a gente acaba se culpando por muita coisa, achando que é tudo culpa nossa. Mas a Lena me cura todos os dias. Todos os dias. É ali a minha mola impulsionadora para tudo. Uma grande lição que você aprendeu com uma cliente sua? Uma grande lição que eu aprendi com uma cliente minha. Eu acho que a gente não se atentar para as aparências, né? A gente vê muito... Principalmente a gente ouve muitas queixas ali quando a gente tá na ponta, ouvindo as histórias das clientes, a gente ouve muita coisa. Muitas impressões, ou as pessoas falam, eu fui maltratada em tal lugar. Houve um episódio que lá a minha loja, ela fica num centro comercial que ele é aberto assim, a gente não tem a segurança de um shopping, por exemplo. E uma vez uma senhora muito humilde bateu na porta da loja, ela não estava vestida elegante ou coisa do tipo, ela estava vestida honesta e normal, vindo do trabalho. Ela falou, eu posso entrar? Eu falei, claro, você pode entrar. E ela olhou algumas coisas, escolheu algumas peças e levou. E eu acompanhei ela até a porta, fiz o atendimento como eu sempre costumo fazer, peguei, não serviu uma numeração, peguei outra para ela testar. Enfim, escolheu as peças, fez a compra. E quando eu tava acompanhando ela até a porta, ela disse, olha, você me ensinou que nem todo mundo é a mesma pessoa, nem todo mundo é igual. Eu falei, como assim? Ela, não, eu já fui muito mal atendida em outros lugares. Às vezes, nunca que ninguém ia querer me receber dentro da loja da forma como eu tô vestida. E você me tratou bem em todo momento, eu realmente não me senti desconfortável. Ela pode parecer besteira pra muita gente, mas pra mim isso é muito importante, a forma como a pessoa me trata. Então, realmente, eu nunca vou esquecer disso, como você me tratou, a forma como eu fui tratada. E que você não olhou ali para as aparências. Então, acho que essa foi a principal coisa que uma cliente me ensinou. E eu vi outras vezes também em atendimento de pessoas muitas vezes feridas ou magoadas, mais arredias, né? E você acabar quebrando mesmo essa objeção, quebrando esse gelo, essa barreira. Você realmente se conectar ali com aquela pessoa sem olhar como ela tá vestida, o que ela tem a oferecer. E eu realmente gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. E o meu negócio, a Lena, me fez fazer isso de forma divertida, ser a parte legal do negócio. Muito emocionante que você trouxe, porque empreender, eu também acredito que empreender não só cura quem está aqui trazendo o conteúdo, o serviço, o produto, enfim, mas também as pessoas que a gente acessa. Sim. A gente acessa pessoas que estão muito feridas e o nosso tratar, olhar, acompanhar e servir, porque vender é servir, Sim. né? Pode estar curando alguém também. É um acesso de cura. Sim. Eu sempre me refiro a esse processo ali de atender, de vender, como uma dança, né? Você começa ali com os passinhos mais devagar, tentando entender o que tá acontecendo, e é mais ou menos isso, a gente nunca sabe como a pessoa tá vindo, a gente nunca sabe o que aquela pessoa tá passando. Então, eu acho que é tentar ser gentil, e não fazer aquele atendimento de vendedor agressivo. Eu não gosto de ser atendida assim, e eu não atendo as minhas clientes assim, eu dou o tempo, eu dou o espaço, eu não fico insistindo. E é uma política que eu tenho também para a minha colaboradora, que a gente não empurra nada para cliente só para vender, só para bater meta. Não, a gente precisa que a pessoa esteja 100% satisfeita. Essa é uma frase que eu repito muito, inclusive. É necessário que para mim você esteja 100% satisfeita
quando você leva alguma coisa nossa, quando você escolhe comprar alguma coisa nossa. Então, esse é o principal. Muito bom, muito bom. É muito bom. E por isso que eu vejo que a Lena tem essa alma, porque é um valor seu, Sim. que é propagado dentro do seu negócio, que é passado para a colaboradora, que consequentemente ela passa para o cliente. Sim. Então, um pouquinho da tua essência chega lá na ponta no cliente final. Exatamente, é isso. Isso é importante demais. É isso. É o que mais importa. É o principal. Como que as pessoas te encontram e como que elas encontram a Lena Choice? Gente, como vocês me encontram? Meu Instagram pessoal é Ingrid Moraes. Você vai digitar, já vai aparecer Moraes com E. E a Lena Shoes com 2 N's. LZ _. Mas se você digitar Lena, já aparece também no Instagram. E lá você encontra na bio o link do nosso WhatsApp, do nosso catálogo, enfim, para você ser atendido de forma mais personalizada e tirar suas dúvidas. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, foi uma conversa leve, apesar das perguntas profundas. É sempre muito bom conversar com você, Raíssa, é sempre muito Obrigada. enriquecedor. A nossa troca é muito legal e eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Que bom, tô muito feliz de te ver aqui. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Poder do Salto. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E eu vou deixar todas as informações que vocês precisam para encontrar esta moça maravilhosa, essa loja incrível com alma, para que vocês possam também aprender um pouco mais. Uma última pergunta. Sim. Tem empreendedoras que te buscam para saber como fazer um negócio acontecer? Tem. Tem bastante. Mas isso eu preciso organizar ainda. Vou sair da minha zona de conforto, eu prometo pra vocês. É o próximo passo. Próximo passo, pronto. E se alguém tiver dúvida aqui, se te procurar, você? Com certeza, pode manda no direct, a gente conversa, bate papo, manda o meu WhatsApp, sem problema nenhum. É sempre um prazer. Olha aí, ó, falem lá pra ela assim, ó, eu tô vindo lá do Poder do Salto. Isso. Eu quero saber. Pode ir. Muito obrigada novamente. Esse foi mais um Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.